Muito bem, irmãos. Eu convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 1. Estamos terminando o capítulo 1. Temos mais duas mensagens aí no capítulo 1 de João. E abra sua Bíblia aí no versículo 35 ao 42, se não me falha a memória. O texto vai aparecer aí na tela, mas se você tem Bíblia, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. É isso mesmo, gente, o texto? Tá tudo bem aí, Bruno? João, capítulo 1, de 35 a 42. É a penúltima mensagem do capítulo 1 de João. Enquanto o texto aparece, eu vou falar para hoje com os irmãos sobre o tema chamados. E a sentença dessa noite é que a alegria de servir no reino de Deus só cabe na vida de quem já foi escolhido para viver uma nova vida. Ok? Então vamos lá. João capítulo 1, do versículo 35. O texto diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Me acompanha? Isso. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Jesus respondeu: venham. 38, isso. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. 39. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Ficaram com ele aquele dia, eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse discípulo era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ok? Já passamos do texto que eu vou falar nessa noite. Era só até o versículo 32. Mas tudo bem, valeu a leitura, porque na próxima mensagem esse texto que nós lemos vai entrar em pauta. Muito bem, baseado então nesse texto que nós falamos para os irmãos, chamados. Quando você olha para um texto como esse, meus irmãos, esse texto ele nos traz a memória do início do ministério de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tinha uma missão: salvar o mundo. E quando eu digo que Jesus tinha uma missão de salvar o mundo, eu e você já estávamos inseridos nesse contexto. Jesus já tinha um propósito na minha vida, tinha um propósito na sua vida em especial,
porque ele já te olhava, mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, ele já sabia que você iria existir e ele já tinha um propósito especial na tua vida. Vamos perceber ao longo do livro que todo o esforço de João Batista era para tornar Cristo conhecido naquele momento. João nunca lutou por uma glória própria. João sempre lutou pela glória de Cristo, para apresentar o Cordeiro de Deus, aquele que vinha para tirar o pecado do mundo, para salvar a humanidade. Esse foi o propósito de João Batista, que, envolvido pelo poder de Deus, monta um ministério voltado para todo aquele que nele crê. Esse ministério é anunciado para um pequeno grupo de homens que se posicionaram em acreditar em seu trabalho. Esse grupo de homens nós chamamos de os discípulos. Assim podemos afirmar, queridos, que a alegria de servir no reino de Deus só cabe na vida de quem já foi escolhido para viver uma nova vida. Quem não teve a experiência de ter uma nova vida com Cristo, nunca vai poder entender esse gozo celeste que nós já sentimos aqui e esperamos um dia também termos no céu. Só aqueles que já experimentaram entregar a sua vida para Jesus, como Adilson fez na quarta-feira, entregou a vida para Jesus, está agora começando a trilhar um caminho que até então para ele era desconhecido, mas que agora ele começa a ouvir sobre Jesus, sobre o Cordeiro de Deus, sobre salvação, sobre a eternidade, e eu tenho certeza que o seu coração está fervilhando de curiosidade para saber o que é tudo isso. Mas diante de tudo isso, percebemos que a autorresponsabilidade gera pessoas que somam com a sociedade. A alta responsabilidade que temos diante de Deus gera pessoas compromissadas com o Evangelho de Deus. E a nossa pregação, a nossa pauta é que essa igreja se torne pessoas melhores, cristãos melhores, pessoas compromissadas com a glória de Deus. Da mesma forma que estamos, meus irmãos, da mesma forma que estamos sujeitos a aprender, a terceirizar a responsabilidade, podemos aprender a assumi-las também. A diferença está no nível de desafio, afinal é muito fácil culpar terceiros por nossos erros. Quantas vezes nós cometemos alguma coisa que não estava certo, e tivemos a oportunidade de poder apontar para alguém, a culpa foi dele, e nós apontamos. O que aconteceu no Éden, todos conhecem a história do Éden, quando Eva pecou, e Adão acabou compactuando com Eva, e quando teve o acerto de conta ali entre Deus, o homem, a mulher e a serpente, um foi apontando para o outro, olha, a culpa não foi minha, foi dela. Ah, Deus, mas o senhor sabe, a culpa não foi minha também, foi a serpente que enganou ela e acabou me enganando também. A serpente, tadinha, saiu de retirada e não tinha um dedo para apontar, foi embora. Mas, ao assumir responsabilidades, meus irmãos, indivíduos passam a ter controle sobre a sua própria vida e a influenciar a vida de outros. Querido irmão, vivemos muito tempo engessado dentro de um evangelho de dogmas criado por homens, que ao invés de trazer prazer na vida cristã, trazia medo e pavor diante de um Deus rancoroso e de um coração cheio de ódio. Eu acredito, não, talvez os mais novos não, mas os cristãos mais antigos já devem ter ouvido pessoas dizer, olha, Deus odeia, Deus vai lhe castigar. Se você fizer isso, Deus vai trazer um castigo sobre a sua vida. E pintava um Deus totalmente rancoroso, um Deus que tinha raiva. Uma das piores afirmações que temos visto é a frase que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Apresentando nesta frase um misto de um Deus cheio de ódio e de amor ao mesmo tempo. Irmãos, Deus
é um Deus perfeito de amor e justiça, que ama o bem. Por isso o que Deus abomina é o mal. Todo pecado é detestável por Deus. Então, Deus não odeia o pecado. Deus abomina o pecado. São duas vertentes diferentes: odiar e abominar. Se tem uma pessoa faz alguma coisa que eu acho que é errado, eu não preciso odiar essa pessoa, mas eu vou abominar suas práticas, e essas práticas não servem para a minha vida. Então há um contexto muito equivocado quando você diz que Deus odeia o pecado. Quando eu digo que Deus odeia o pecado, eu digo que eu estou falando de um Deus que tem ódio no seu coração. E Deus não odeia, Deus abomina o pecado. E Deus é um Deus perfeito. Você abriu aqui, Márcio? Estou retomando, Deus é um Deus perfeito, de amor, justiça, que ama o bem, e por isso o que Deus abomina é o mal. Todo pecado é detestável para Deus. Existem muitos pecados listados na Bíblia que Deus abomina, Ele não tem alegria em tudo que faz mal a nós mesmos e aos outros. Deus abomina tudo isso. Tudo aquilo que o homem pratica, que destona da santidade de Deus, Deus abomina. Deus abomina a mentira, Deus abomina o sexo fora do casamento, Deus abomina tudo aquilo que destona da sua santidade. Onde muitos homens pagarão pelos erros. Não que Deus os odeia, mas Ele aplicará a sua justiça diante de todos. Queridos irmãos, temos hoje a alegria e condição de viver um evangelho inteligente, fora de uma bolha que fomos condicionados a vivermos. Mas vivemos um evangelho de liberdade, onde o próprio Jesus declara em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo no século 21, onde a tecnologia está muito avançada, aonde a internet traz notícias praticamente em tempo real. Você está na sua casa, acontece uma coisa do outro lado do mundo e você já vê passando o noticiário, você vai lá e você clica e você vê o que está acontecendo no mundo. Já visto agora o terremoto que teve na Turquia, que já passou de 20 mil pessoas mortas, uma coisa assim que corrói o nosso coração, mas aconteceu. Aconteceu. E eu pude ver ONGs se levantando, pessoas saindo, várias nações mandando grupo de pessoas, inclusive o Brasil, mandou médicos, mandou bombeiros, mandou enfermeiros, com a alegria de servir essas pessoas, de estarem ali. Um coração cheio de amor e compaixão por aqueles que estão passando por uma vida, por um momento de desespero nas suas vidas. E Deus tem levantado anjos, pessoas ao longo do mundo, para que abençoe pessoas assim. Irmãos, o reino de Deus, a igreja de Jesus, ela é uma agência do Senhor que precisa ter pessoas com corações gratos, com corações abençoadores, com corações que amem pessoas que estão passando por situações difíceis. Nós não podemos fechar os olhos para aquelas pessoas que Deus colocou em nossas vidas e não ajudá-las. Precisamos arregaçar as mangas e ajudar. Talvez você não consiga ajudar de uma forma com dinheiro ou com ajuda de outra forma, mas você
Você pode estar trazendo essa pessoa para o seu aconchego de oração, apresentar diante de Deus. Às vezes está sentado ao lado de uma pessoa e a pessoa está passando por um momento, uma crise no seu casamento, no seu relacionamento. E às vezes você está tão longe, que essa pessoa não tem condição nem de falar com você, porque ela não vê em você o cheiro de Cristo. É preciso que você aprenda a colocar a sua vida diante das pessoas, venha sentir o cheiro de Cristo em você. O cristão precisa ter uma vida totalmente conectada com Deus, ao ponto das pessoas olhar para você e dizer, olha, eu gosto de estar perto de você. É interessante que hoje nós fomos em um aniversário e a pessoa que estava organizando o aniversário ligou para a gente e disse, olha, vocês estão convidados para o aniversário porque a irmã da aniversariante fez questão que vocês estivessem lá. E lá voltou com toda a força. E a gente foi lá e Deus me deu a oportunidade de levar uma palavra para aquele grupo ali, que era um grupo misto de cristãos e não cristãos, e o Senhor nos deu a oportunidade de falar do amor de Deus ali. Irmãos, de forma que a igreja do Senhor, eu e você, somos agentes de Cristo, agentes do Evangelho, que fomos chamados para transformar a vida de pessoas, para levar o Evangelho às pessoas. E não adianta nós ficarmos assim, nesse Evangelho, esse evangeliquez de uma bolha dentro de 4 paredes e fazer de conta que está tudo bem, quando lá fora as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. É preciso que a igreja se levante, é preciso que a igreja se mova para combater o pecado, porque o pecado leva o homem para o inferno. O pecado estava te levando para o inferno. E alguém um dia falou com você, alguém te falou do amor de Jesus. Talvez você cresceu ao lado de alguém que foi te orientando, foi te falando, foi te mostrando, e você entendeu que você precisava realmente ter esse contato com Jesus. Mas tem pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno e não tem essa oportunidade. E é eu e você que temos que fazer isso. Nós estamos orando, irmãos, para que Deus possa abrir portas, para que Deus possa preparar um lar, para que a gente possa começar um trabalho de evangelização aqui nessa igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que o mundo, o tempo está passando. O tempo está passando. Jesus está no limiar de voltar para buscar a sua igreja. E é preciso nós estarmos realmente conectados com as nossas vidas no altar dele, para entregarmos as nossas vidas a ele, para levarmos pessoas aos pés de Jesus. Eu tenho buscado diante de Deus entregar a minha vida totalmente para Deus e não viver aquela vida de uma pessoa fanática, mas uma pessoa realista, que dentro daquilo que eu posso, eu falar do amor de Deus. Eu vivo um evangelho do século 21, que traz nas suas raízes, traz no seu bojo todo o conhecimento baseado na Bíblia. Eu procuro falar com Deus, Senhor, quando eu for pregar, me dá mensagem segundo a tua palavra, segundo o teu coração, para que essas palavras possam transformar vidas. E Deus tem me abençoado, irmãos. Deus tem me abençoado de forma que eu tenho conseguido olhar para o texto e Deus tem me dado a direção para podermos caminhar. Quando eu olho para esse texto e eu vejo aqueles discípulos sendo chamados e eles não resistiam ao chamado de Jesus, eu olho para a igreja e eu percebo que eu tenho pessoas que também não resistiram a esses chamados e que estão aqui. E que mesmo com dificuldades estão aqui. E o que nós temos que fazer hoje, assim como os discípulos, é nos apresentarmos diante de Deus. É levarmos a mensagem do Evangelho para as pessoas. É pregar esse amor às pessoas. Falar desse amor às pessoas a tempo e a fora de tempo. Às vezes você pode dizer assim, pastor, mas
eu não tenho muita chance. Comece a prestar atenção. Às vezes as pessoas colocam pessoas à sua volta, do seu lado, e você passa um dia, passa 2, passa um mês, passa um ano, e você não falou do amor de Deus. Você está parado no quesito falar do amor de Deus. E precisa, meus irmãos, nós entendermos que nós somos chamados para transmitir a glória de Deus. Eu quero concluir essa palavra dizendo que eu comecei a mensagem hoje dizendo que a alegria de servir no reino de Deus só cabe na vida de quem já foi escolhido para viver uma nova vida. Eu acredito que aqui nessa noite todos vocês já foram escolhidos para viver essa nova vida e já vivem essa nova vida. Quem já foi escolhido, comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, tem alegria em fazer a obra de Deus e deve fazer com amor e sem murmuração. Não se vangloria muito, pelo contrário, demonstra gratidão pelo privilégio de poder servir. E se nós seguirmos o exemplo de Jesus, seremos servos servidores, pois ele mesmo disse, vai dizer em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Olha que interessante. Às vezes nós ficamos murmurando porque nós temos que fazer alguma coisa e murmuramos e porque aquilo está se tornando algo pesado para nós fazermos. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado pessoas com um coração grato, com um coração amoroso, e que quando muitos estão saindo fora do caminho, eles chamam para si a responsabilidade, colocam nos seus ombros e falam, eu vou fazer. Deus tem louvado, Deus tem abençoado pessoas assim. E eu sou grato por isso. Irmãos, Igreja Batista de Vila Oliveira, nós precisamos arregaçar as mangas. Precisamos assumir a nossa posição como verdadeiros cristãos. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Como a irmã Luciana começou aqui no começo, começou no começo. Quando ela começou o culto, ela até brincou com a irmã Célia, disse, eis-me aqui. Maria Anunciata, eis-me aqui. Deus, assim como chamou o profeta, Ele está chamando cada um de nós. Talvez nós não entendamos esse chamado de Deus, mas Deus tem um ministério na sua vida, meu irmão, que só você pode fazer. Se o seu ministério não for feito por você, outro não pode fazer. Porque o seu ministério é específico na sua vida. Deus lhe capacitou, Deus te deu a visão, Deus te deu a mente, Deus te deu a inteligência para que você execute. Talvez uma outra pessoa faria um trabalho melhor do que o seu ou pior do que o seu, mas o seu ministério é só você que vai ter que fazer. E se você não executar, a Bíblia diz que as pedras clamarão, o mundo vai clamar. E há um outro equívoco muito grande, quando as pessoas dizem que se os cristãos não fizerem, as pedras clamarão, e alguns dão a alusão que incrédulos pregarão o evangelho. É mentira. Os incrédulos vão clamar, essas pedras são incrédulos que vão clamar por essa misericórdia, mas não vão saber aonde encontrar. Não vai saber onde estão, porque é o seu papel fazer a pregação do evangelho. E nós precisamos, assim como esses discípulos que foram chamados e com as suas vidas transformadas nas mãos de Deus, se colocaram à disposição de Deus para fazer a obra, nós precisamos também fazer a mesma coisa. Nos doarmos por completo, nos entregarmos por completo, para que a obra do Senhor seja feita aqui na terra. E isso envolve uma série de coisas. Quando nós falamos, por exemplo, de mordomia, quando nós falamos de mordomia, a mordomia começa com o seu tempo, a mordomia começa com a sua sinceridade, a mordomia começa com a sua vida,
A mordomia vai envolvendo o seu tempo, as suas coisas, os seus bens, e a Bíblia vai dizer para você quais são os benefícios maravilhosos que você tem quando você se torna um mordomo fiel de Deus. E você vai entender perfeitamente quais são esses benefícios que você recebe de Deus quando você realmente se tornar um mordomo fiel de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que a Bíblia diz que o sol nasce para todos. E é verdade. Você não vê uma pessoa porque ele é incrédulo, porque ele é um estuprador, porque ele é matador, porque ele é ladrão, ou porque ele é qualquer espécie de pessoas ruim, não ter ar para ele. Tem ar para ele. Tem sol para ele. Tem sombra para ele. Percebe? Aí você fala assim, mas eu entreguei a vida para Jesus e o cara que não entregou tem os mesmos direitos que eu tenho. Sabe qual é a diferença? É que essas pessoas têm aquilo que Deus deu suficiente para eles viverem. Mas você, quando entrega a sua vida a Deus, quando você se torna fiel a Deus, Deus te dá bênçãos que essas pessoas não têm. E você é muito mais do que abençoado. A Bíblia fala que Deus é poderoso para nos dar muito mais daquilo que nós pedimos e almejamos, o Senhor tem para nos abençoar. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma boa semana, em nome de Jesus.